prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Então nós vamos dar sequência aos nossos estudos aqui e hoje nós estaremos tratando um pouquinho sobre o direito e a pós-modernidade dentro da filosofia do direito. Filosofia do direito, em outras palavras, discute muito essas atribuições que se comportam diante dessas realidades teóricas que vão se constituir dentro desse cenário. Obviamente, se nós pensarmos, por exemplo, essas atribuições, elas vão complementar diversas discussões que aparecem diante dos nossos teóricos. Assim, essa forma de pensar, essa forma de agir, ela vai, em outras palavras, trazendo para nós diversos aspectos que são as chamadas críticas que ocorrem dentro de uma determinada teoria. Nesse caso, nós podemos pensar basicamente que uma das questões que vão atribuir essa discussão dentro desse cenário que nós trazemos aqui é uma delas a ideia da crise, que vai ocorrer diante da chamada modernidade. Então esse fator, ele vai, em outras palavras, atribuir para nós essas primeiras discussões. Então ela é efetivamente trazida a partir desse princípio da crise que se constrói diante da modernidade. Então quando falamos basicamente na ideia de pós-modernidade, e essas relações que vão se discutir também com o direito, trazem para nós essa concepção que vai atribuir-se a uma forma, a um princípio que nós entendemos então como a chamada crise. Ok? Então, os recados de sempre, que são extremamente importantes aqui, a leitura do texto, é uma das coisas primordiais, essenciais, para que se possa efetivamente compreender as discussões que são apresentadas aqui nessa aula para vocês. Então vamos ao nosso primeiro slide. Modernidade e pós-modernidade. A pós-modernidade não pode ser compreendida sem apenas antes se compreenda que se trata de uma expressão que designa a dialética relação de crítica da modernidade. A pós-modernidade é uma consciência da crise da modernidade e, portanto, seus limites e insuficiências. Para que se possa discutir com propriedade o sentido, o conceito, bem como as transformações implicadas através da expressão pós-modernidade, parece fundamental e preliminar compreender que a ambiguidade aí está presente, em muitas perspectivas. Num certo sentido, pós-modernidade implica um momento histórico, ou seja, uma certa conjuntura temporal que se processa após a modernidade. Isso importaria na necessidade de refinamento da própria ideia de modernidade, aí contida uma vez que se a expressão pós-modernidade pretende significar algo, e nesse algo está presente uma historicidade, então aquilo que é posterior à modernidade só pode ser um fenômeno que ou compreende ou supera ou, no mínimo, implica a modernidade. Em muitos casos a gente pode perceber que a ideia da superação de alguns conflitos que ocorrem na modernidade, de algumas crises que ocorrem na modernidade, vão, em outras palavras, contribuir para esse cenário. Então eu poderia dizer para vocês que é a partir das crises de instituições dentro da modernidade que efetivamente vai se construir essa forma e pensar essas modificações que vão ocorrer dentro desse cenário. E aí atribui-se o termo pós-modernidade, que ainda é muito complexo, porque quando atribuímos a mudança de um princípio temporal, a complexidade é muito grande, para você então trazer composições que venham a definir essa mudança. Isso passa a ser muito complexo. Ao mesmo tempo, nós podemos perceber que a ideia das crises que ocorrem em um determinado período, eles são fatores importantes também para discutirmos dentro desse cenário. Vamos adiante. Qual a relação da pós-modernidade com a modernidade? O que é que se pode compreender pelo termo modernidade?
contido na expressão pós-modernidade. É positiva ou negativa a referência à modernidade dentro do referido à expressão? Após a modernidade, pode significar também acima da modernidade. Além dessas questões, que são reflexões preliminares sobre a própria expressão que aparece em destaque no contexto desses estudos, outras figuras como importantes de serem apresentadas. O que é a modernidade? Um projeto filosófico ou uma mudança socioeconômica. Quando se iniciou a modernidade, há consenso em determinar quando a modernidade teve início? Isso tudo porque, na medida em que é polêmica a expressão pós-modernidade, essa polêmica passa a se instalar a partir mesmo do próprio termo nela contido, modernidade, uma vez que este vem carregado por uma tensão muito particular decorrente das próprias reflexões que se aguçam sobre seu ideário, como nos reporta Bruno Latour. Obviamente, como eu citei para vocês, a complexidade é muito grande, diversas questões, perguntas, elas vão se estabelecer quando se traz esse novo conceito, né, essa nova forma de pensar, que vai, em outras palavras, atribuir-se a um período da pós-período de modernidade, ou seja, a pós-modernidade. Então, atribuir-se a esse conceito, obviamente, você vai trazer uma relação muito forte, né, que defina basicamente essas mudanças. Não podem ser hipóteses, mas sim concretamente quais são as estruturas que concebem essa mudança. Portanto, quando falamos em pós-modernidade, os questionamentos são imensos e aparecem justamente pela sua composição, pela sua proposta. Vamos adiante. Será que nada há de moderno dentro da experiência pós-moderna? Será que a crítica pós-moderna à modernidade pode ser aceita como uma espécie de superação temporal e ideológica da modernidade? Até onde a pós-modernidade aglutina a modernidade? Até onde a pós-modernidade rompe com a modernidade? Não se pode furtar de dizer que a sensação de crise da razão, Faulkner, de crise da modernidade, Escola de Frankfurt, da exploração consumista, Marcuse, de perda da autonomia, Adorno, da falência da participação da filosofia na construção dos valores sociais, Ortega e Gasset, encontram ecos muito importantes ao período daquilo que se chama de pós-modernidade. Se esta ter-se-ia tornado uma fase clara da configuração da vida contemporânea, seja após a Segunda Guerra Mundial, com a formação da ONU, seja a década de 50, seja após maio de 68. Não importa agora, importa pensar que os sinais da falência do pensamento ocidental, bem como o projeto da modernidade, começam a se espalhar desde o final do século XIX, com Nietzsche estendendo-se por todo o século XX. Dentro desse contexto que nós percebemos aqui, a ideia é de se pensar basicamente e atribuir autores que venham a trazer questões relacionadas às crises que ocorrem, ou seja, a não continuidade de um sistema, a não continuidade de uma forma de pensar, a não continuidade de estruturas econômicas, sociais, políticas, normativas. Toda essa composição, ela vai, em outras palavras, trazer crises. Então, as crises das instituições, as crises da forma de se pensar, tudo isso compõe esse cenário. Portanto, quando se traz a ideia da pós-modernidade, efetivamente se traz o quê? Componentes que dentro da modernidade já não estariam efetivamente trazendo aquilo que se espera dentro desse cenário, ou seja, as possibilidades das explicações dentro desse contexto.
Então, quando se fala várias questões aqui, quando se atribui várias escolas, vários teóricos, são basicamente dentro desse cenário que esses teóricos vão construir as suas hipóteses, que vão trazer questionamentos relacionados então à ideia de modernidade e pós-modernidade. Efetivamente acabou a modernidade? Efetivamente iniciou uma fase chamada pós-modernidade? Então isso dentro do cenário teórico ainda é passível de diversos questionamentos. Vamos adiante. Não há uma data rígida para fixar o surgimento do momento pós-moderno, mas seu processo acompanha a vida dos últimos 30 anos. Retratados na mediação, desde o processo, encontram-se no pensamento de Heidegger, Sartre e Camus. Nesta linha entre os pensadores mais claramente se alinham no sentido de estarem efeitos e porosos, a pós-modernidade, muitos dos quais não se identificam como tais ou são identificados pelo seu tempo como tais. Tem-se Nietzsche, o único no século XX revisado a partir do discurso pós-moderno. Hannah Arendt, Theodor Adorno, Max Wegener, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jan Habermas, e Richard Hart. Então aí você tem basicamente alguns dos autores que trazem para nós essa concepção importante de se pensar essa chamada pós-modernidade. Então, diversos dos seus textos vão atribuir essa concepção, essa mudança, essa forma de pensar diferenciada, e isso atribui-se a essa crítica de algumas instituições presentes na modernidade. Assim, nós podemos pensar que isso contribui efetivamente com essas discussões que vão, em outras palavras, atribuir essa abertura dentro desse cenário. Vamos ao nosso próximo slide. As mudanças no direito da modernidade e a pós-modernidade. A pós-modernidade, por implicar profundas transformações na vida social, traz consigo uma mudança, se não radical, ao menos paulatina e parcial, que se projeta sobre as práticas jurídicas. Enquanto etapa histórica, ela revela a crise dos paradigmas modernos. Afinal, qual o impacto das ciências sociais da pós-modernidade? Afetando a lógica moderna, não se está a afetar toda a estrutura moderna dos direitos, do Estado, da burocracia, da legalidade, da centralidade das fontes do direito, da tripartição dos poderes, etc. Se a insegurança se torna a regra de alguma forma e se estão afetando os paradigmas de estabilidade, certeza, segurança jurídica carretados pelo discurso moderno do direito, de fato, esse processo de sucateamento desta forma simétrica e estética de pensar os direitos se dá ao longo dos desgastes trazidos pelo século XX. Um conjunto de fatores que produzirá o colapso dos paradigmas modernos, dos arquétipos universais e trará as consequências mais evidentes sobre a vida cotidiana das pessoas. É claro que as mudanças ocorrem, em outras palavras, elas vão trazer novos paradigmas às instituições e claro que isso vai influenciar a forma de agir, pensar, de se relacionar. Então tudo isso vai compor também grande parte dessas discussões das mudanças que ocorrem. O que é efetivamente o pensar a pós-modernidade? É pensar a mudança da modernidade. É pensar a mudança das estruturas dentro da modernidade. É pensar as composições que se modificam na modernidade. Vamos ao nosso próximo slide. Então, os estremecimentos pós-modernos encaminham a reflexão para a constatação
que está em curso um revisionamento das insuficiências da modernidade jurídica, de seus abusos e de sua obsolência. Os tradicionais paradigmas que serviram bem ao Estado de Direito no século XIX não se encaixam mais para formar a peça articulada que necessita o Estado contemporâneo para a execução das políticas públicas efetivas. É nessa medida que se constata a perda de significação da universalidade da lei, pois os atores sociais possuem características peculiares, não divisáveis pela legislação abstrata, pois do princípio da objetividade do direito, que a torna formalmente isento de qualquer contaminação de forças políticas. Quando se sabe que toda a legislação vem formulada com base de negociações políticas e partidárias, da ideia de contenção do árbitro pela lei, fator em descrédito frente à ineficácia e à inefetividade das atividades de combate à corrupção e às taxas elevadíssimas de impunibilidade. Intocabilidade da soberania, como forma de garantia da esfera de atuação com exclusividade dos poderes legislativos, jurisdicionais e executivos e bases territoriais fixas determinadas na ordem internacional, quando se sabe que a interface da internacionalização do mercado e da interdependência econômica tornam-se inevitáveis ao processo de integração, da garantia da existência da jurisdição como garantia de acesso a direitos. Quando se sabe que, em verdade, a justiça se diferencia para ricos e pobres, pelos modos como se pratica e pelas deficiências reais de acesso que constitui, entre outros fatores. Percebemos aqui as grandes dificuldades que a própria estrutura do direito vivencia no seu cotidiano. É claro que a cada momento que a própria sociedade vai se constituindo, ela vai se estruturando, ela vai trazendo problemas que vão agregando dentro desse cenário. Portanto, é necessário que venha a se compreender e venha a se entender que as mudanças que ocorrem devem ser vistas, pensadas e analisadas, para serem, em outras palavras, sanadas. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Procurou-se trazer para a proposta da reflexão jurisfilosófica contemporânea dos tempos que atravessam e pelos quais somos atravessados o tema da pós-modernidade. A expressão assumidamente polêmica designa um tempo que vive dos escombros da modernidade e cuja definição ainda não se afigura como certa. Por isso, é possível constatá-la até discuti-la, mas não propriamente descrevê-la. O estado de coisas indica que algo está em curso sobre os nossos olhos e em meio às brumas se pode entrever um conjunto de mutações que vêm sendo provocadas em diversas dimensões, projetando-se em abalos marcantes sobre os conceitos modernos, sobre o manto dos quais se conduzia a vida. Se organizam as instituições, se agia socialmente, se estruturavam os relacionamentos humanos e se concebiam as regras morais e jurídicas. As mudanças são claras, os desafios são maiores ainda, então percebe-se que é inevitável pensar em novas formas da sociedade, mas ao mesmo tempo é claro que a fragilidade de alguns conceitos ela se apresenta dentro desse cenário. Portanto, as definições e aceitações de determinados conceitos, como a ideia, por exemplo, de pós-modernidade, atribui-se alguns riscos nas fragilidades que se compõem diante da sua estrutura. Porém, é necessário entender também
que nós temos o quê? O universo das composições e das estruturas sociais que estão em crise. E essa crise denota basicamente novas formas de análise e entendimento dentro desse cenário. Vamos ao nosso próximo slide. O que se constata é que, apesar da insuficiência do modelo anterior, modernidade, e das suas instituições, modernidade jurídica, política, no cumprimento de seus ideais ideológicos, igualdade, liberdade e fraternidade, nenhuma nova mostra de um universalismo abstrato ocupa esse lugar. Não poderia ser diferente, pois a pós-modernidade é avessa às respostas universais abstratas, pretensiosas e futurologistas. Nesse contexto, emergem inúmeras reflexões sobre a diversidade, o pluralismo, a heterogeneidade nas considerações normativas para a regência da vida social. O olhar crítico sobre essa realidade nos consente já desenvolver a percepção necessária para, a partir do solo das lutas sociais. Boaventura Souza Santos. Detectamos o sentido a ser impresso à ação, cujo ímpeto reformista não pode ser seguido do mero pessimismo, pelo desmonte das estruturas existentes, e muito menos pelo otimismo ufanista sobre o futuro, porque se trata de construir um novo sentido para a liberdade, esta que não se sabe em que resultará. Bom, os questionamentos, as insuficiências dos modelos, as crises, as respostas universais que em muitos casos não ocorrem e as questões que em muitos casos devem ser revistas. Portanto, os paradigmas estão constituídos dentro desse cenário. Estão previstos, estão vistos, estão analisados, estão constituídos e, consequentemente, deverão ser revistos. Não há como você prever, questões que elas estão exauridas. Não, elas sempre vão atribuir novas discussões. Assim, eu gostaria de falar para vocês que essas foram as nossas relações de hoje. Nós trouxemos essas discussões para vocês, que é efetivamente a proporção, então, do que nós chamamos de pós-modernidade. São as crises que ocorrem efetivamente nas instituições e, ao mesmo tempo, nós podemos pensar que essas crises, elas trazem esse conceito da composição e das discussões da pós-modernidade, mas, ao mesmo tempo, as fragilidades, que ocorrem dentro da defesa desse contexto ainda são claras. Portanto, temos a modernidade, temos esse conceito previsto por alguns teóricos que é a pós-modernidade, mas ao mesmo tempo as críticas que se fazem a essa composição, elas são muito fortes. Portanto, precisamos pensar que quando temos teorias que elas são frágeis, elas tendem a ser criticadas. Portanto, é um dos conceitos que nós podemos perceber aqui dentro desse cenário. A todos vocês, agradeço pela atenção, espero que tenha provocado vocês a fazer a leitura do texto, a leitura minuciosa do texto, e consequentemente vocês vão observar que as atribuições elas são muito ricas, quando nós discutimos então essa perspectiva da chamada pós-modernidade. Bons estudos a todos e muito obrigado.